Certamente em algum momento assistindo um filme, série ou até mesmo lendo um livro que se retrata lá sobre a Idade Média, você já deve ter se pego falando sobre como queria ter vivido na época da Idade Média, onde tinham cavaleiros, donzelas, e com certeza eu ia colocar minha armadura, montar no meu cavalo e sair pelos campos através de aventura. Porém, meu amigo, a realidade é dura do que se realmente mostra na literatura. Mais de 80% da população vivia em situação extremamente precária com falta de saneamento básico, diversas doenças que assolavam a população de tempos em tempos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Curiosando TV e hoje vamos listar 11 motivos do porquê você não queria ter nascido na Idade Média. Vou te falar que tem coisas tão absurdas que hoje parecem até ser mentiras. Mas também você vai ver que, infelizmente, tem alguns casos que não mudaram muito para os dias atuais. Antes de qualquer coisa, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreva no canal, para que a gente consiga trazer mais conteúdos aqui para você. Então se acomoda aí e bora lá! Julgamento por ordalho ou julgamento pelo juízo de Deus. Lá na Idade Média, o julgamento por ordalho era um método muito comum em determinar a culpa ou a inocência de uma pessoa acusada de algum crime. E cara, é isso mesmo que você deve estar pensando. Nesse julgamento acreditava-se que Deus interviria para revelar a verdade por meio de prova física ou do sobrenatural. Isso envolvia a realização de alguns testes físicos, como segurar uma barra de ferro quente ou ser jogado até mesmo na água para que a pessoa afundasse ou flutuasse. Isso é, cara, se a pessoa fosse jogar-se na água e afundasse, vala, era considerado culpado e por consequência morria. Bom, se eu pelo menos fosse jogado na água, eu ia ser boiado. Os sapatos masculinos eram simplesmente horríveis. Mais especificamente ali pela Europa medieval, os homens consideravam o sapato de bico longo uma coisa da moda. Na verdade, a maioria dos nobres tinham que até amarrar as pontas das perneiras para mostrar seus sapatos bicudos. O único problema dessa tal moda é que quando eles eram surpreendidos pelos inimigos, eles tinham que cortar as pontas do sapato para conseguir correr ou até mesmo lutar. Cara, imagina você aí tentando correr com um pé de pato. É super estranho. A medicina era simplesmente baseada em superstição. O diagnóstico médico durante os tempos medievais envolvia astrologia e outras teorias malucas. Um exemplo muito doido é a sangria. Era um dos métodos de tratamento mais amplamente aceito e respeitado, pois a maioria dos médicos acreditavam que o corpo se livraria de todas as doenças ou até mesmo enfermidades se o sangue ruim fosse removido do organismo. Ou seja, você literalmente ficava sangrando para supostamente se curar. Duelos como forma de resolver disputas. Os duelos eram muito comuns na Idade Média como um meio para resolver disputas ou até mesmo defender a sua honra pessoal. Pessoas lutavam em combates individuais, frequentemente com espadas e outras armas, para conseguir resolver conflitos. Bom, a gente colocou aqui porque era bem comum na época, que é muito retratado em filmes, séries e livros. Apesar de ser uma situação bem específica da Idade Média, dá até para considerar que isso ainda hoje existe em alguns lugares e culturas por aí. A esposa não podia recusar as exigências sexuais do marido. Uma crença desse período que era extremamente comum entre todas as culturas era que as mulheres precisavam fornicar ou elas literalmente podiam adoecer. Mas que desculpinha, hein? Então, para que a sua esposa não adoecesse e morresse, seus maridos obrigavam elas a fornicar frequentemente. Como aqui do Curiosando TV ninguém é bobo, e para também resumir a história, as mulheres eram vistas lá naquela época como simplesmente objetos sexuais que geravam filhos e precisavam cozinhar e limpar. Uma prática muito comum nessa época era de jogar fezes e lixo pelas janelas de suas casas diretamente nas ruas. O ar acabava sendo preenchido com um cheiro nauseante de fezes e lixo em decomposição. As ruas eram verdadeiros depósitos de dejetos humanos, animais mortos e outros resíduos. As pessoas jogavam seus cocôs diretamente da janela, criando um cenário que hoje seria impossível de se viver. Lembro também que essa prática contribuía muito para a disseminação de doenças e muitas outras pragas. Ter algum tipo de problema mental na Idade Média era uma sentença cruel. O espancamento era feito como punição aos doentes mentais e como um meio de ensinar os indivíduos sobre suas doenças. Muitos eram considerados como possuídos por demônios e principalmente pessoas com problemas epiléticos.
E acredite se quiser, os animais eram julgados como pessoas. Por exemplo, se um cavalo matasse um homem, ele iria a juízo e sentenciado à morte, se assim fosse decidido. Há registro de animais de fazenda sendo julgados por ferir ou matar pessoas. A história mais famosa sobre esse caso foi de um porco que escapou e correu pela casa atropelando e matando uma criança. O bicho foi sentenciado à morte em praça pública e a sua carne não pôde ser consumida, porque, segundo a lei, ele estava possuído. E também vivendo na Idade Média você não ia muito longe, viu? O tempo estimado de vida na Idade Média variava dependendo de diversos fatores, como a região geográfica, classe social e o acesso aos cuidados médicos e condições de vida também. Em média, a expectativa de vida era significativamente menor do que nos tempos modernos. Durante a Idade Média, a expectativa de vida ao nascer era cerca de 30 a 40 anos. Isso é claro, se você tivesse a sorte de conseguir sobreviver à sua infância. E não vai pensando que na Idade Média tinha GPS ou algo do tipo. No máximo era um mapinha ali que você conseguia se achar. Mas no geral, as ruas daquela época eram um emaranhado de caminhos estreitos e sinuosos, onde sujeira, lama e resíduos se acumulavam. Não havia planejamento urbano, resultando em labirintos muito confusos, e caminhar por lá era como navegar em caos insalubre, propício para a propagação de doenças e infestação de pragas. Lá nas ruas medievais, a vida se desenrolava em um palco desordenado e mal cheiroso, onde a sobrevivência era desafiadora. E eu sei que você já viu aqueles banquetes incríveis em séries e filmes, que no geral parecia ser muito gostoso, mas a culinária daquela época era bem nojenta e limitada. A violência da Idade Média levou uma sociedade primitiva e, de certa forma, carente de elegância. A comida era bem básica, os ingredientes eram caseiros e as pessoas comiam muito pão, carne de porco e gordura. Não havia o costume de comer frutas e verduras, por exemplo. Bom, então sempre que você ouvir alguém falando que preferia ter nascido na Idade Média, já mostra esse vídeo aqui para ele saber que nessa época era bem provável que ele ia viver tudo isso aí. E improvável que ele nascesse lá pela nobreza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e já clica aqui nesse card ao lado que falamos sobre um cara que comprou uma foto por apenas $2 e ficou milionário. Então até a próxima e fui!